Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, segunda parte, capítulo 9. Separação entre cônjuges espirituais. Então, normalmente é uma pergunta e a resposta, né? Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer as questões e eventualidades terrestres. Então, essa é uma das possibilidades, ou seja, alguém que tem um talento que está sendo necessário na Terra, é requisitado pela espiritualidade para fazer essa tarefa. O outro cônjuge fica na espiritualidade, vibrando para que ele tenha êxito nessa tarefa e, quando possível, vai visitar. Um vai visitar o outro, ou o encarnado visita em sonho, né? Durante o sono dele, ele vai até lá, ou o outro vem com os mentores e dá apoio, né? E tranquilo, tá? Não é como se fosse nós encarnados, nossa, eu vou ficar sozinho, não, nada disso, né? E aí ele continua. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso, feliz, né, estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar, ou seja, de proteger o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Então vamos lembrar lá do capítulo 21 do livro Nosso Lar. O Ricardo, marido da dona Laura, preparou um lar, um ambiente familiar. Durante 18 anos ficaram em dimensões diferentes, porque ela ficou aqui encarnada ainda, né? E ele já estava lá desencarnado. E nesse período ele visitava seus entes queridos. Depois do desencarne dela, foram habitar um lar que ele conseguiu com seu trabalho. Lembra do bônus hora? Então, ele conseguiu com seu trabalho, mas depois de um tempo, eles descobriram que deveriam dar correção a algumas coisas que fizeram, né? Então, ele reencarnou e ela estava para reencarnar, né? Quando o André a conheceu, ela estava para reencarnar também. E novamente iriam se casar enquanto encarnados. Isso não é regra, mas se erramos em conjunto, nós devemos resolver em conjunto. Então, poderão vir os mesmos filhos, ou outros filhos, ou os filhos e outros filhos, depende da situação. Depois, no capítulo 48, ele já está se preparando para o reencarne. Ela, né? Ela está se preparando para o reencarne. E ele está presente. Ele já está encarnado, né? Mas ele está presente em desdobramento do sono, acompanhando essa despedida dela do plano espiritual, digamos assim, né? Então, há uma separação por alguns períodos. Devemos lembrar que os laços de sangue não fazem os laços de espírito. Os laços de espírito é feito por afinidades.
Mas pode acontecer de um dos cônjuges precisar corrigir o que ele fez sozinho. Nesse caso, se o outro cônjuge for superior, pode vir também para ajudá-lo na tarefa. Ele pode se oferecer, conseguir essa possibilidade, né? E vir também para ajudá-lo aqui, encarnado também. É o caso da mãe do André, por exemplo, né? Que ela é mais evoluída que o pai ainda está lá no umbral, e André nos conta que ela está se preparando, né, para sua reencarnação, para novamente, como esposa de seu pai, para poder ajudá-lo em sua reforma íntima. Mas se ela não puder vir, se o outro, né, não puder vir junto, se nós não tivermos merecimento para isso, né, para que o outro possa vir junto, teremos que vir sozinhos. Então a separação será por um tempo maior. O mesmo acontece como no caso de vir para um serviço particular entre os homens, né, aquela primeira opção que ele deu, né? Tem uma tarefa especial, está precisando de que ele venha, ou ela, né, venha, que esse espírito, né, venha para ajudar nessa tarefa, e o outro fica esperando, apoiando, assim. Uberaba, 21 de maio de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.